Terror na fazenda. Um fim de semana tranquilo, era tudo que Gabriel queria após dias e dias de trabalho desgastante. Assim que saiu do escritório, ele se apressou em ir para sua casa, preparar suas malas, entrar no carro e partir em direção à fazenda de seus pais. Após algumas poucas horas de viagem, o jovem rapaz chegou ao seu destino. A primeira coisa que fez foi abraçar seu pai e dar um beijo na sua mãe. Depois, disse que só queria passar os próximos dias em total descanso. Mais tarde, depois do jantar, Gabriel sentou-se com seu pai na varanda, e adentrou a madrugada conversando e contemplando a escuridão ao redor da fazenda. As únicas coisas que se viam eram os faróis dos carros ao longe na estrada. Ainda assim, com muita dificuldade. A fazenda ficava longe da agitação em que Gabriel enfrentava nos seus dias. Foi uma conversa descontraída e saudosista. Relembraram de coisas passadas e revelaram planos para o futuro. O tom da conversa mudou depois que o pai de Gabriel contou sobre alguns acontecimentos recentes na fazenda. O homem contou que estava tudo na paz de sempre, mas após um incêndio misterioso na plantação, coisas estranhas começaram a acontecer. Primeiro foram as inexplicáveis mortes de animais no dia posterior ao incêndio, depois parte da plantação apareceu seca, plantas e árvores morreram. Mas havia algo a mais, algo mais perturbador. Tanto o pai, quanto a mãe de Gabriel avistaram algo andando em meio às plantações, algo que na visão deles, não era humano. Mas mesmo assim não se abateram. O pai de Gabriel prometeu a ele que pela manhã mostraria as coisas estranhas no meio da plantação. Como ambos estavam cansados, não demoraram muito a dormir. No dia seguinte, Gabriel e seu pai andaram por toda a fazenda, constataram e viram coisas surpreendentes. Havia cercas destruídas, árvores derrubadas, plantas queimadas e um clarão aberto no meio da plantação que ia em direção a uma mata fechada. Gabriel queria ver até onde ia essa abertura na mata, mas seu pai o proibiu. Não demorou muito e logo retornaram para casa. Mas Gabriel ficou intrigado com o que viu. De noite, assim que seus pais foram dormir, Gabriel decidiu investigar o que estava acontecendo na fazenda. Não sabia muito bem o que estava fazendo, mas, pensando na segurança deles, foi em frente com a investigação. O jovem rapaz pegou uma lanterna e se armou com uma faca de cozinha. Gabriel, para não acordar seus pais, pulou a janela do quarto em que estava. Ele fez o mesmo trajeto que havia feito com seu pai pela manhã, e foi até chegar naquela abertura no meio da mata. Com muito cuidado, Gabriel foi andando pelo caminho, passou por uma pequena cerca e continuou até chegar a um local cheio de árvores. Gabriel continuou caminhando, iluminando todos os lados, até que, por fim, notou algo estranho no chão próximo a uma árvore. A única árvore que estava sem folhas e completamente seca. Havia um buraco no chão, não muito grande, com uma espessura de um pouco mais de meio metro. Gabriel se ajoelhou próximo ao buraco e começou a iluminar o seu interior. O buraco parecia ser muito fundo e um estranho cheiro vinha dele. Mas antes que pudesse sair dali, o jovem percebeu um movimento dentro do buraco. Nem deu tempo de Gabriel saber do que se tratava, e foi surpreendido por uma criatura que veio do interior do buraco. No desespero e no meio da escuridão, Gabriel não viu bem o que era aquilo, apenas notou os dois olhos vermelhos da criatura, e sem olhar para trás correu desesperadamente até a casa. No trajeto, enquanto era perseguido pela criatura, Gabriel se machucou esbarrando contra galhos e contra os arames das cercas. Chegando na casa, Gabriel pulou a janela, fechou-a rapidamente e se encolheu em um dos cantos do quarto. Ele não sabia se avisava seus pais, e na dúvida, continuou sentado no canto. De repente, Gabriel começou a ouvir batidas na porta da casa. Batidas tão fortes que acordaram seus pais.
Gabriel correu até o quarto em que eles estavam e disse para os dois não saírem de lá. Eles perguntavam o que estava acontecendo, mas Gabriel não respondeu e foi logo colocando os móveis pesados para barrar a porta. Novamente seu pai perguntou o que estava acontecendo. Gabriel só disse que tinha um monstro atrás dele, mas não revelou o que ele tinha feito até então. As batidas na porta continuaram, até que aquilo que estava lá fora conseguiu adentrar a casa. O som da porta se quebrando foi seguido por sons de objetos imóveis sendo destruídos. Gabriel e seus pais ficaram apavorados. Depois de destruir muitas coisas, o que quer que tenha entrado na casa começou a se dirigir para o quarto em que todos estavam. E como fez com a porta da sala, estava fazendo na porta do quarto, estava tentando arrombá-la através de batidas violentas. O pai de Gabriel disse que seria muito perigoso continuar ali e eles deveriam fazer algo. O senhor agachou próximo à cama e puxou uma caixa onde se encontrava uma espingarda calibre 12 e muita munição. Depois se equipou com a arma e pediu para que Gabriel tirasse o móvel da frente da porta e a abrisse. Gabriel ficou receoso, mas obedeceu seu pai. Ao abrir a porta do quarto, todos puderam saber de fato o que era aquilo que assustou Gabriel e adentrou a casa. Havia uma criatura magra, alta, braços e pernas compridas, com a pele escura avermelhada e com chifres pontudos na cabeça. Mesmo aterrorizado, o homem atirou contra esse sinistro ser, que pareceu não sofrer muitos danos com o tiro, mas, ainda assim recuou. Mas não era só aquela, havia outras 3 criaturas iguais à primeira. Todas elas avançaram contra Gabriel e seus pais, que correram de volta para o quarto. Mais uma vez Gabriel colocou o guarda-roupa em frente à porta. As criaturas ainda continuaram tentando entrar por alguns longos minutos, até que tudo ficou em silêncio. Com medo, Gabriel e seus pais permaneceram no quarto até o dia clarear. Foi nesse momento em que as criaturas pareceram ir embora. A casa ficou toda destruída pelas criaturas, essas que não se sabe de onde vieram e o que queriam. Tão rapidamente como apareceram, elas sumiram. Depois desse dia, nada mais aconteceu. Mas Gabriel e sua família ainda temiam a volta das criaturas. Mas só aquela pavorosa noite foi suficiente para perturbar a mente de todos. Cuidado com o que você deseja. Certo dia, eu estava na casa da minha avó, era uma tarde normal como qualquer outra, estávamos tomando café, e começamos a conversar sobre diversos assuntos, até que então ela me contou uma história que prendeu a minha atenção. E me deixou com um frio na espinha. A história em si se passou há muitos anos atrás, quando minha avó ainda era jovem, no estado de Santa Catarina. A família era composta por 9 irmãos, sendo 4 mulheres e 5 homens. Como é de se imaginar, desde pequenos todos sempre tiveram obrigações no campo, a fim de ajudar na renda familiar. Os pais da minha avó também sempre foram pessoas muito trabalhadoras e humildes. Vindas de fora do país, mais precisamente da Alemanha e Polônia, com o intuito de fugir da Segunda Guerra Mundial. O meu bisavô, pelo que minha avó me conta, sempre foi um homem muito calmo, sem maldade alguma no coração, entretanto mesmo gostava de sair para beber. Aos fins de semana, era como se fosse uma tradição se reunir com os amigos no bar da cidadezinha, para conversar e falar sobre a vida. Entretanto, naquela noite algo fez com que essa tradição fosse quebrada por muitos anos. Na noite em questão estava muito escuro, ao ponto de meu bisavô ter que andar com uma espécie de candelabro para poder enxergar, pois como eles moravam no interior, não havia energia elétrica no local, e havia uma neblina espessa, a fim de dificultar ainda mais a visão do meu bisavô, e do cavalo em que ele estava montado. Antes de partir para o bar, os pais da minha avó tiveram uma conversa. Minha bisavó não queria por nada que seu marido saísse aquela noite. Como se sentisse que algo ruim iria acontecer, mas a contragosto dela, meu bisavô saiu aquela noite e ainda proferiu a seguinte frase:
Eu vou nem que o diabo apareça na minha frente. Certa vez eu ouvi em algum lugar a seguinte frase: cuidado com o que você deseja, pois pode acontecer. Pois bem, infelizmente para o meu bisavô, seu desejo foi realizado naquela noite. Na ida para o bar tudo ocorreu como era esperado, reunião com os amigos, bebidas e comida, estava tudo ocorrendo conforme o esperado, até que chegou a hora de voltar para casa. No retorno para casa meu bisavô tinha que passar por uma ponte, que ao lado existia uma cachoeira. O problema em questão é que o local de sua passagem continha muitas histórias macabras. Porém meu bisavô nunca foi de acreditar em coisas sobrenaturais, apesar de ser uma pessoa de muita fé. Até então tudo ocorria bem, como de costume a caminhada na ponte não tinha nada para dar errado, até que então o cavalo começou a ficar muito agitado. Como se estivesse vendo algo, ou sendo perseguido por algo que apresentava perigo iminente. Meu bisavô tentava acalmar o cavalo, entretanto o mesmo estava muito apreensivo. Até que então, meu bisavô sentiu algo subindo na parte traseira do cavalo. Segundo ele, era um bicho todo preto, de olhos vermelhos e com os dentes muito afiados, e disse a seguinte frase para ele: "Você me chamou e eu estou aqui." Nesse momento meu bisavô saiu correndo com o seu cavalo, sem olhar para trás. Quando chegou em casa minha avó disse que seu pai estava branco, com uma expressão como ela nunca o tinha visto antes. Até hoje não sabemos se foi algo sobrenatural ou o efeito da bebida. Mas nos deixou com o benefício da dúvida. Além do espelho. 3 batidas na porta da sala, eu acordei assustado. O relógio marcava 3h17. Minha espinha gelou. Quem estivesse batendo na porta já tinha que estar dentro do meu quintal. O portão era enorme. Como aquilo poderia estar acontecendo? Me levantei já passando a mão num taco que eu deixava do lado da cama para nunca ter que usar, uma estúpida inspiração nos filmes de Hollywood. Ainda no corredor, pude ouvir mais 2 batidas, estas mais fracas. O medo foi tanto que mesmo de longe gritei: "Quem está aí?" E para o meu total pavor, uma voz calma e baixa e até certo ponto conhecida, mas que na hora do medo não consegui descobrir, rebateu: "Sou eu. Deixa eu entrar." O medo aumentou de forma descomunal. Perguntei ofegante quem era, e o que estava fazendo no meu quintal. Blefei dizendo estar armado, que se quisesse entrar eu ia atirar para me defender. Até aquele momento só me passava pela cabeça ser um ladrão, não raciocinei direito. Ladrões não pedem para entrar. Encostei na porta e coloquei meu ouvido junto a ela. Queria ouvir outras vozes, risos ou algo assim, por mais insano que aquilo pudesse ser. Eu tinha um primo chamado Júlio que não tinha limites, não seria impossível ele ter pulado um muro para me trollar. Sim, escutei uma respiração ofegante, mas algo já me dizia que não era Júlio. Tentei me enganar mais uma vez. "Júlio, é você. Se for, pare com isso." Não era o Júlio. Claro que não era. Minhas pernas começaram a tremer. Eu podia sentir quem estava do outro lado da porta, mas por algum motivo não se amedrontava, mesmo eu dizendo que ia chamar a polícia, ou atirar para me defender. A voz dizia a mesma coisa e cada vez mais desesperada, mais enfurecida. "Me deixe entrar. Eu preciso entrar." Já tendo a certeza que não era meu primo idiota, fui para o banheiro, mesmo com uma pilastra na área. Do banheiro dava para ver quem estava na porta da frente. Aqueles metros até chegar no banheiro foram desesperadores. Tinha alguém tentando entrar na minha casa, e de madrugada, desde que completei maioridade sempre morei sozinho, e aquilo nunca tinha acontecido. A cada passo que dava, o medo me tomava mais e mais. Eu podia sentir o meu coração gelado. Sim, era a hora, o minuto, os segundos mais apavorantes da minha vida. Uma coisa inexplicável estava no ar. Eu tinha a certeza que ia morrer, de alguma forma, não sei como. Continuei. Peguei um banco e olhei pela janela.
Juro com todas as minhas forças que foi o momento mais horrível da minha vida. Olhei e não tinha ninguém, mas pior, podia ouvir as batidas na porta, eu olhando, ou melhor não vendo nada e ao mesmo tempo ouvindo as batidas, como eu queria que fosse um bandido, mas não, era sobrenatural, um espírito, algo querendo entrar na minha casa. Desci do banco e fui ao chão, caí no piso frio do banheiro, minha mente não podia acreditar no que os meus olhos não viram, tinha que ter alguém na minha porta, mas não tinha, e a voz continuava cada vez mais desesperada. Me deixe entrar, abra a porta logo. Eu não era lá muito inteligente, mas naquele momento sabia que o que estava lá fora não poderia entrar sem que eu deixasse, senão já teria feito. Fui para a sala e peguei o telefone. A ideia era ligar para a polícia. Queria que mais alguém estivesse comigo. Eu não estava louco, estava acontecendo, mas não. O telefone estava sem linha, assim como meu celular não estava completando nenhuma ligação. Possivelmente o que estava lá fora não quisesse mais ninguém na casa. Era pessoal, mas por quê? Gritei para que saísse do meu quintal, implorei para que não mais me assustasse, mas nada, a voz insistia, a maldita voz que cada vez me parecia mais familiar, meu pavor não deixou eu raciocinar direito. O relógio marcava 3 horas e 50 minutos, o tempo também era meu inimigo naquele momento, na minha mente 6 horas eu estaria livre. O dia levaria para longe aquele mal que me assombrava. Me sentei no sofá, sempre com o taco na mão, minhas mãos estavam geladas, um arrepio me subiu à nuca, aquilo continuava a bater e pedir para entrar, não desistia de jeito nenhum. O que quer aqui na minha casa? Você é um fantasma? É um extraterrestre? Diga o que é. Apenas me deixe entrar, não lhe farei mal. Você jamais entenderia, na verdade, nem pode entender, afetaria até você. Aquelas palavras me deixaram ainda mais desesperado. O que estava lá fora de alguma forma me conhecia, dizia claramente que me conhecia. Eu voltei novamente para o banheiro e fiz a mesma coisa, e claro que a mesma coisa aconteceu. Ouvi as batidas, ouvi a tal voz me chamar, mas ninguém estava no alcance das minhas retinas. Eu estou desesperado. Por favor, vá embora, seja o que for, não me faça mal, eu não mereço passar por isso. Sei que não é mal, juro que não vou te machucar, acredite, você não iria entender, ninguém aqui poderia entender, poderia virar um caos, apenas deixe eu entrar, eu preciso entrar. Eram palavras de algo que tinha intimidade comigo, falava com um certo afeto, mas não passava pela minha cabeça abrir a porta. Aquela bizarrice chegava ao ponto de eu estar dialogando com um fantasma. Sim, para mim não era extraterrestre, era uma alma, espírito ou coisa assim. Eu tremia, minhas mãos pareciam ter vida própria de tanto que eu balançava. Tentei o telefone mais uma vez e nada, o celular mais uma vez e nada, não completava ligações, não conseguia mandar WhatsApp, nada, alguma força ou a tal coisa tinha o poder de selar a casa. O relógio parecia não querer me ajudar, marcando 4 horas e 2 minutos. Fiquei na cozinha pensando como me livrar daquilo, mas não tinha jeito, não tinha saída. Ficar parado e achar que tudo iria se resolver sozinho não era opção, algo sobrenatural estava na minha porta, só de não ter desmaiado ou infartado de largada me dava inspiração de que sim, eu ia passar o vale nebuloso. Tentei dialogar mais uma vez. Fale mais alguma coisa, seu nome, diga se é algum familiar, algum amigo que partiu, se é de outro planeta. Por favor, eu quero sair dessa situação. Por que me escolheu? Por que minha casa? A voz não me respondeu, e ficou pior. A coisa começava a bater na janela do banheiro, na verdade começava a forçar, se mostrava ainda mais impaciente. O espelho, eu preciso olhar no espelho, deixe eu entrar. Pela primeira vez pude realmente saber o motivo daquele pavor. Era o espelho que a tal coisa queria. Não entendi o que era. Eu não estava acreditando no que estava acontecendo. Era um misto de terror e curiosidade. No fundo do meu coração eu sabia que o que estava lá fora não me queria mal, mas não passava pela minha cabeça abrir a porta. O relógio marcava 4 horas e 13 minutos. Fui para meu quarto e rezei um Pai Nosso de pouca fé.
Eu não era dado a coisas de religião. Abri a Bíblia que estava para lá de empoeirada, e li gaguejando um versículo qualquer, com medo, sem fé. Minhas vistas estavam pesadas, não era sono, era a aura da minha casa que mostrava que o que estava lá fora começava a adentrar em forma de energia ruim. O relógio marcava 4h46, a voz já estava uns 10 minutos sem se manifestar, sem forçar a porta. Acreditem, aquele silêncio dava muito mais medo, mas logo o silêncio cessou. Eu não quero mais ficar aqui, já que não me deixa entrar. Coloque aquele espelho que está na segunda gaveta aqui na janela do banheiro. Eu fico aqui fora. Você só precisa me mostrar o espelho. Era surreal. O que estava lá fora sabia de como era a minha casa. Pensei que pudesse ser algum familiar morto, mas não tinha ninguém que pudesse saber da minha intimidade a tal ponto, saber onde eu guardava as coisas. Como sabe do espelho? Você me conhece, diga. Como sabe do espelho? A voz não me respondeu. Minha casa ficava cada vez mais fria. O ar parecia ficar mais denso. E novamente a coisa começou a bater na porta da sala com muita fúria. Ela não se conformava. Parecia ser dona da casa. Foi naquele momento que tive uma desconfiança. Vamos, diga. Quem é você? Eu vou pegar o espelho e vou colocar na janela. Mas antes, me diga quem é. Me diga o que é. Vamos fazer um trato, é justo. Primeiro pegue o espelho, depois conversamos. Eu fui já quase que tendo a certeza do que estava acontecendo. Comecei a tremer só de pensar que fosse, não tinha sentido ser. Peguei o espelho e voltei para o banheiro. Estou aqui com o espelho em minhas mãos, mas não vou levantar na janela até que me diga o que está acontecendo. Eu não posso ficar sem saber o que é isso. Eu desconfio, mas quero a certeza. Já sei que o espelho é um portal para outro lugar. Sei que chegou aqui sem querer chegar. Eu só quero que diga quem é, apenas isso. Você é bem esperto, não poderia ser de outra forma, mas sei que também é curioso. Então, para o seu bem, para o meu bem, coloque o espelho na janela, feche os olhos e tudo isso vai acabar em frações de segundos. Por favor, faça isso. Eu estava convicto, já tinha certeza do que se tratava, não precisava fazer como Tomé, mas fiz. Vamos, coloque o espelho na janela, eu te imploro. Não olhe o espelho, não seja tolo, apenas coloque na janela. Ainda fiquei alguns segundos pensando em tudo aquilo. Tomei a decisão, levantei meus braços erguendo o espelho, senti uma força puxar o espelho para perto da janela. Ali, naquele último segundo, olhei, e confirmei minha desconfiança. Era eu, sim, era eu com outra roupa, outro penteado de cabelo, era eu que vive em outro plano, sendo sugado pelo espelho e indo para uma realidade que não é a minha, não é a nossa. Isso aconteceu há 2 meses, de lá pra cá não tive mais coragem de olhar para o espelho, arranquei do banheiro, joguei fora os pequenos, a única vez que me atrevi a olhar no espelho foi do trabalho. Tive a certeza que era ele que estava me olhando de dentro para fora. Tomem cuidado quando olhar no espelho, não queiram ter o pavor que sinto até hoje. Ela está dentro da casa. Nunca acreditei no paranormal, mas naquele dia fiz uma exceção. Respondi a uma chamada feita por uma senhora idosa. Ela relatou que estava vendo uma jovem correndo pelo quintal, e que tinha medo de vandalismo, ou talvez algo pior por parte da moça. No caminho, começou a chover como se não houvesse amanhã, relâmpagos e trovões também. Quando cheguei na residência da senhora, ela apontou para onde era o quintal, e eu fui até lá averiguar. Tentei acender minha lanterna e perguntei: alguém está aqui? Vamos lá para fora. Mas nada. Tudo que ouvi foi o som de um trovão alto atrás de mim. Eu voltei para dentro de casa, e a senhora, agora tremendo em um canto, me disse: ela está dentro da casa. Então ouvi um baque nos fundos, e vi uma jovem, cerca de 13 anos, correndo de um lado da casa para o outro. Eu rapidamente me movi em direção a ela, e pedi-lhe para parar, mas então ela desapareceu bem na minha frente.
Eu pensei que eram meus olhos pregando uma peça, mas então a senhora gritou: lá está ela, lá fora. Virei-me para uma grande janela que levava ao quintal, e lá estava ela correndo, mas como ela passou por mim para sair pela porta dos fundos? Eu imediatamente fui lá fora e ela já tinha desaparecido, novamente. Depois que não consegui encontrar nada, e sem explicação lógica, disse à senhora que a garota tinha fugido, e não consegui pegá-la devido ao tempo. Pedi para ela que se acalmasse. Alguns meses se passaram e descobri que a idosa tinha falecido, e algumas pessoas novas tinham se mudado para sua antiga casa. Pouco tempo depois disso, a central atendeu uma chamada vinda da mesma casa. Os novos inquilinos relataram uma jovem correndo em seu quintal, e de repente aparecendo dentro de sua casa. Então deixei outra pessoa atender a chamada. A casa na curva perigosa. No verão de 1994, o meu marido, nosso filho de 5 meses e eu, nos mudamos para uma velha casa, em uma cidadezinha não muito longe de São Paulo, um pouco mais de 1 hora de viagem da capital paulista. A nossa casa ficava do lado de uma curva muito perigosa de uma estrada local. A única coisa que me deixava inquieta é que a parte do quintal da casa não ficava a mais de 1 metro da estrada, onde os carros passavam a uma velocidade alta demais para a curva. Mas mesmo isso não nos desanimou. Nós estávamos super felizes com a casa, já que era a nossa primeira casa. Tudo ocorreu sem problemas, até que nos acomodamos nela. Instintivamente eu sabia desde o começo que tinha algo de estranho com a casa. Eu já tive essa impressão antes, em outras ocasiões, outros lugares, e elas nunca estiveram erradas. Pouco tempo depois que nos mudamos começamos a ter problemas com o nosso filho, ele simplesmente não ficava sozinho no quarto dele. Nós nunca tivemos esse problema antes. Sempre que eu colocava ele no berço dele, ele chorava e só parava quando nós pegávamos ele. Em qualquer outro canto da casa ele ficava sozinho sem nenhum problema, menos no quarto dele. Ele berrava tanto que parecia que ia explodir. Eu também tinha meus problemas com alguns cômodos. Eu nunca entrava na garagem ou no quarto de empregada. Eu não tenho uma explicação para isso, mas só de passar na frente do quarto de empregada ou da garagem, os pelos da minha nuca arrepiavam todos, e um frio subia a minha espinha. Um tempo depois do nosso casamento, que tinha sido em julho, eu estava na sala, com o meu filho e a minha cunhada. Era dia ainda, e estava muito claro, mas nós vimos algumas sombras, se movendo na parede da sala. Na hora eu liguei para uma amiga minha, para ela ver o que estava acontecendo, e assim que ela entrou em casa ela sentiu alguma coisa estranha. Ela também chegou a ver algumas coisas estranhas. Sombras pela sala, a sensação de estar sendo observada, barulhos no andar de cima da casa, quando não tinha ninguém lá em cima, e portas se fechando sozinhas. Nós contamos essas coisas para o meu marido, e ele apenas falou que nós estávamos imaginando tudo isso. Lá pelo Natal, ele mudou de ideia. Nós colocamos uma dessas luzinhas musicais na árvore de Natal, e toda noite eu tirava elas da tomada antes de ir dormir. Numa noite ele acordou com a musiquinha tocando, e as luzinhas piscando, iluminando de leve o corredor, do lado de fora do quarto. Ele me acordou e falou que eu tinha esquecido de desligar as luzes. Então eu falei para ele: eu desliguei. Você estava lá e viu eu tirando elas da tomada. Ele sentou na cama e me olhou com uma cara confusa. Ele levantou e foi na ponta dos pés, até o lado de fora do quarto, e desceu a escada, e não achou ninguém mais na casa. Então ele voltou, estava com um rosto pálido, e não falava uma palavra. Eu perguntei o que era, e ele simplesmente falou para eu voltar a dormir. No final de semana depois disso, o nosso filho foi para casa,
dos avós dele. Na primeira noite sem ele, quando nós estávamos nos arrumando para dormir, nós ouvimos o som de um bebê chorando. Como nosso filho não estava em casa, simplesmente ignoramos. Só que o choro começou a ficar cada vez mais alto. Nós ficamos preocupados, e fomos até o jardim de casa, pensando que alguém poderia estar precisando de ajuda. Só que lá fora nós não ouvíamos nada. Quando entramos de novo, ouvimos o choro. Nós entramos e saímos da casa mais algumas vezes, e era sempre a mesma coisa. Do lado de fora, nada. Do lado de dentro, o som de um bebê chorando. Então o meu marido parou no pé da escada, e viu que o choro estava vindo do andar de cima. Para ser exata, de um quartinho que nós usávamos para guardar tranqueiras. Não preciso nem dizer que isso me deixou completamente apavorada. Eu acabei convencendo ele a mudar o nosso quarto e o quarto do nosso filho para o andar de baixo da casa. Só que depois disso as coisas realmente começaram a acontecer. Algumas coisas sumiam e só reapareciam depois de alguns dias. Não era incomum eu trancar a porta do quarto de empregada, passava um tempo quando ia ver, elas estavam abertas. Eu odiava ter que subir as escadas para fazer alguma coisa lá em cima, ainda mais sozinha. Eu sempre sentia que o meu coração estava sendo apertado. Isso sem falar na garagem. Parecia que tinha algo sempre me espreitando lá dentro, pronto para atacar. Por algum motivo, o único cômodo em que eu me sentia bem e segura era o banheiro. Eu odiava ficar naquela casa sozinha. Mas não importava muito para eles se eu estava sozinha ou não. Nada nunca nos machucou, mas tomamos muitos sustos, que parecia que o nosso coração ia parar de bater. Mais tarde, eu descobri que a casa já tinha tido muitos inquilinos, mas nenhum ficava muito tempo lá, nunca mais do que alguns meses. Nós fomos os primeiros em muitos anos a ficar mais de um ano naquela casa. O dono da casa morava quase do lado, e a nossa casa estava na família dele há anos. Ele nunca falou nada sobre a história da casa. Ou ele não sabia ou não acreditava. Um amigo da família dele descobriu que nós estávamos na casa, e contou para uma amiga minha, que era para nós nos mudarmos o mais cedo possível, porque aquela casa não era um lugar seguro para se estar. Ele conhecia uma das famílias que tinham morado lá. Ele falou que temia pela nossa segurança, porque sabia de algumas manifestações violentas que já tinham acontecido lá dentro. Ele falou que era incrível que ainda estávamos lá depois de tanto tempo, que ainda não tínhamos saído por conta própria. A família que ele conhecia ficou lá somente um mês. Quando eles estavam lá, objetos pesados eram jogados contra eles, as portas se fechavam na cara deles, acordavam de manhã com alguns hematomas pelo corpo. Acordavam de noite com a cama chacoalhando violentamente, coisas assim. Depois de ouvir isso, eu falei para o meu marido: amor, e a gente vai embora. Nós nos mudamos na semana seguinte. Como a casa foi construída bem na frente de uma curva perigosa, será que os espíritos de vítimas de acidentes que ocorreram ali acabaram indo parar na casa? Todos nós, por aqui, achamos que sim. A cabana na floresta. Enquanto eu rolava na cama com a maior preguiça do mundo, eu notei que o meu amigo Lucas, que estava passando as férias comigo na fazenda dos meus pais, não estava no quarto. Enquanto eu começava a me sentar para sair da cama, um rosto apareceu na porta do meu quarto. E aí? O que você quer fazer hoje? O Lucas perguntou dizendo, e eu estou completamente entediado. Ao mesmo tempo em que eu olhava para ele, tentando ajustar os meus olhos para a claridade, eu falei: vamos dar umas voltas com o quadriciclo. Ele olhou para mim, com um sorriso que ia de orelha até orelha e falou: beleza.
Enquanto colocávamos uma roupa pesada e quente, já que íamos para a floresta, e era o meio do inverno, a minha mãe entrou no quarto. Onde vocês estão indo, garotos? Nós vamos dar uma volta por aí. Bem, vocês precisam tomar café da manhã primeiro, ela insistiu. Nós devoramos o café da manhã, e fomos para a garagem onde estava o quadriciclo. Nós enchemos ele de gasolina, e nos mandamos para a floresta. O tempo estava bem frio, e a floresta tinha um leve nevoeiro. Enquanto nós dirigíamos pela trilha de terra, nós notamos que a floresta não tinha muita vida, como costumava ter. Era muito estranho, como se alguma coisa tivesse assustado a vida selvagem. Enquanto eu levava a gente mais para dentro da floresta, a luz ia diminuindo, ela estava ficando mais escura, mesmo sendo de manhã ainda. Então, do nada, alguma coisa caiu na frente da gente, e eu apertei o freio o mais forte que eu pude, não pegando aquilo por alguns centímetros. Era um pedaço de um galho. Você está bem? O Lucas perguntou. Essa foi perto. Tá tudo bem comigo, mas você viu o tamanho daquele galho? E eu respondi. O Lucas deu uma risada, vendo que eu estava bem. Então nós seguimos caminho e continuamos a entrar cada vez mais na floresta. A trilha estava quase sumindo, e eu nunca tinha ido tão longe antes, não tinha ideia de onde a gente estava. Então em determinado ponto, vimos uma cabana velha de 2 andares, que parecia estar lá há décadas. Tinha uma varanda na frente que tinha desabado, e a porta estava fechada com tábuas de madeira. Vamos lá, Fábio, vamos dar uma olhada nela. Sei lá, cara, isso nem parece uma cabana de verdade, parece mais um cupinzeiro. Que isso, cara, vamos lá, a cabana tá boa, vamos dar uma olhada. Meio que a contragosto eu concordei e fomos na direção dela. Nós entramos pela janela, e assim que eu pisei no chão fiquei surpreso com a firmeza dele. Apesar de parecer ter mais de 100 anos, e dar um estalo ou outro, a cabana era bem forte e sólida. O andar de baixo tinha 2 partes. Uma parecia ser a cozinha e a sala, e tinha as paredes cobertas de jornal velho. A lareira tinha desabado já fazia muito tempo, e os tijolos estavam cheios de limo. Nós fomos para o outro cômodo, e tinha uma escada em espiral nele, com a base cortada fora, só tinha sobrado a parte de cima. O que será que tem lá em cima? O Lucas perguntou com uma certa curiosidade. Sei lá. A minha curiosidade tinha sido atiçada. Vamos dar uma olhada. Eu servi de apoio, para o Lucas alcançar o que tinha sobrado da escada, e assim que ele subiu ele me puxou para que eu pudesse dar uma olhada lá em cima também. O andar de cima era todo um quarto só. O ar era muito pesado, e era difícil respirar. Tinha um velho colchão, que parecia que tinha sido deixado para trás, e um buraco escuro na parede, grande o suficiente para alguém do nosso tamanho conseguir rastejar por ele. De repente nós ouvimos o barulho de alguém andando no andar de baixo. O que foi isso? O Lucas perguntou. Eu acho que tem alguém aqui. Nós não nos movemos, imaginando que poderia estar à espreita, lá embaixo, em uma cabana abandonada no meio de uma floresta. Então nós dois olhamos para o buraco na parede, e sem uma palavra nós apontamos para ele. O Lucas entrou primeiro, e depois eu. Lá dentro era uma espécie de um quarto menor, era bem pequeno e estreito. Estava difícil de respirar lá dentro, o ar estava úmido e estava bem abafado, o que não ajudava nada, com o terror que já estávamos enfrentando. Enquanto estávamos lá sentados, começamos a ouvir sons inexplicáveis. Primeiro ouvimos sussurros de várias pessoas no andar de baixo. Com o tempo a voz foi ficando cada vez mais alta, e mais aguda. O Lucas e eu começamos a entrar em pânico, imaginando se sairíamos da cabana com vida.
Então começamos a ouvir os passos de novo, só que dessa vez eles estavam mais pesados, e pareciam vir do quarto grande do andar de cima. Nesse momento a casa inteira começou a tremer, como se estivesse em um terremoto. Nós começamos a gritar com o terror da possibilidade de alguma coisa entrar onde estávamos e nos pegar. Mas então a casa foi parando de tremer, até ficar totalmente imóvel de novo. O silêncio voltou. A única coisa que ouvíamos eram os estalos que a casa soltava uma vez ou outra. Eu acho que foi embora, eu falei. Vamos sumir daqui. Então eu rastejei para fora do buraco primeiro. Eu me levantei e comecei a tirar a poeira da minha roupa. Nossa, meu Deus! Vamos sair daqui, o Lucas gritou. Ele voou para fora do buraco. O que foi? Eu perguntei. Tem alguma coisa lá dentro? Eu vi, o Lucas respondeu. O meu corpo inteiro tremeu, e eu senti todos os pelos se arrepiarem, enquanto o terror tomou conta de mim mais uma vez. Nós dois pulamos para o andar de baixo, e assim que levantamos da queda, ouvimos uma batida forte lá em cima. Quem tá aí? Eu gritei. Só ouvimos o silêncio. Então uma figura sombria apareceu no topo da escada. Era uma coisa grotesca que parecia ter deformidades pelo corpo inteiro. Depois de uns 2 segundos, o Lucas e eu corremos para a janela, e saímos o mais rápido possível da cabana. Nós montamos no quadriciclo e disparamos. Eu dei uma olhada para a velha cabana, e vi uma figura escura, na janela do 2º andar. Pelo momento que eu olhei para aquela coisa, eu notei algo de estranho na expressão dela. Parecia triste e solitária. Mas eu não pensei muito sobre isso até chegar na fazenda. O que aconteceu com vocês? A minha mãe perguntou em choque, quando viu a poeira na nossa roupa. Nós então falamos da velha cabana, que tínhamos entrado para ver o que tinha dentro, mas decidimos não contar nada do que poderia ser considerado atividade paranormal, porque talvez ela pudesse não entender. Até hoje o Lucas e eu falamos sobre o que aconteceu naquela manhã de sábado. Ele me falou que quando estava sozinho no buraco, ele sentiu o que parecia ser uma mão humana pegar na perna dele. Eu cheguei à conclusão de que ainda existem coisas nessa terra deixada para descobrirmos e entendermos. E o mais importante, agora eu acredito que o paranormal existe, para o bem e para o mal. Eu ainda estou desconcertado com o que aconteceu com o Lucas, e comigo naquele dia, e jamais esqueceremos aquela experiência. Terror na Serra. Bom, vou contar um relato aterrorizante que aconteceu comigo, mas antes vou falar como eu sou, para que as pessoas façam uma comparação entre eu e a criatura que eu vi, e vejam como ela era poderosa. Eu sou motociclista de um clube de motos, no Rio de Janeiro. Eu tenho 1,98 m de altura, peso 120 quilos, sou professor de jiu-jitsu e boxe, e faço MMA. Não tenho medo de nada e de ninguém, desculpe a franqueza, mas é como me sinto, pois vendo meu tamanho e as habilidades que tenho, não preciso ter medo de alguém, não é mesmo? Mas teve um dia que fiz uma viagem de moto, nessas estradas sem ninguém, bem escuras e bem distante de tudo. Foi numa dessas viagens que eu vi um ser monstruoso. Ele tinha uma aparência forte, dava para sentir seu poder. Meu sangue gelou na hora, e vou contar para vocês como tudo aconteceu. Bom, era uma sexta-feira à tarde, e estávamos nós, metade do motoclube e eu, no churrasco na casa de um amigo. Quem conhece sabe que esse tipo de coisa é comum entre os motociclistas, e nós estávamos em um município da Baixada Fluminense, no estado do Rio de Janeiro. A festa estava boa demais, mas eu estava planejando subir a serra para ir à cidade de Valença, visitar outro amigo nosso. Então chamei um amigo para ir comigo, mas ele não quis, então chamei outro, mas também esse não quis,
Então eu pensei em não ir sozinho, e esperei a festa acabar pois estava muito boa. A hora foi passando, e a noite foi caindo, já eram umas 23h30, quando falei, bom, tô saindo. A galera perguntou, já vai? Eu falei, sim, já vou pra Valença. Então todos falaram, vai sozinho? E eu respondi, sim, vou. Eles falaram, cara, não é perigoso não? E eu falei, que nada, quem vai mexer comigo? Então eu comecei a preparar a moto, fiz uma revisão em tudo, ela estava tinindo, era uma moto Super Tenere 750 cilindradas, linda e grande. Sim, só uma moto desse porte para me carregar, pois com 120 quilos não é brincadeira né? Olha, estou deixando bem claro o meu tamanho, para que os amigos façam a comparação depois. Bom, quando a moto ficou totalmente lubrificada e toda revisada, eu parti para a estrada, e que estrada, coisa mais linda à noite, céu estrelado e não estava frio nem calor, estava um clima muito bom para viajar de moto. Peguei a Via Dutra em direção à serra, e fui passando pelas cidadezinhas no caminho, uma mais bonita que a outra, e fui subindo. Lá na frente começou a ficar mais deserto de cidades, e consequentemente de pessoas, e as luzes dos postes também sumiram, tinha só a luz do farol da moto, e com a escuridão da estrada, o céu ficou mais estrelado. Foi quando numa curva, quase atropelei de frente uma coisa que eu não sei se estava atravessando a pista, ou se estava só parado esperando eu passar. Peguei de lado, meio de raspão aquela coisa, me desequilibrei, e mais adiante, caí da moto. Levantei um pouco tonto, e fui pegando a moto, e a colocando de pé. Olhei, e estava aparentemente tudo ok. Então olhei para trás. E estava lá aquela criatura enorme. Eu acho que tinha fácil uns 200 quilos, e uns 2,20 metros de altura, mais ou menos. Falo isso com certeza, porque tinha uma cerca dessas de 1 metro de altura do lado dele, então deu para calcular mais ou menos. Cara, eu era pequeno comparado àquilo. A aparência era muito forte, quando esbarrei naquilo parecia que eu tinha batido num muro de concreto. Ele parecia um tipo de urso ou cachorro, só que grande, e muito peludo, mais na parte de cima do que na parte de baixo. Ele tinha um cheiro ruim e estava em pé me olhando. Então, eu senti um medo que eu nunca senti na minha vida, e olha que eu estou acostumado com lutas difíceis, e muitas vezes até sangrentas. Então, depois de observar bem aquela criatura, peguei a moto e liguei, e fui saindo devagar, e quando olhei para trás para ver o ser de novo, eu vi que ele estava correndo atrás de mim. Então, eu tomei um susto, e acelerei com tudo, dava até para escutar o barulho das patas do animal batendo no asfalto. Eu olhava pelo retrovisor, mas não dava para ver, porque ele não corria em linha reta, mas ficava zigue-zagueando, até que eu olhei para trás, e não vi mais nada. Mas percebi que tinha um movimento na mata ao lado, então eu vi que ele agora estava correndo por dentro da mata, e queria me pegar de surpresa. Nesse momento eu acelerei mais ainda a moto, e não tinha como aquilo correr mais que eu, e quando dei por conta eu estava chegando na cidade de Valença. Então, eu respirei aliviado, e vi que não estava mais sendo seguido, e falei em voz alta, graças a Deus. Fui correndo para casa do meu amigo, e chegando lá bati na porta, e ele abriu meio assustado, e falou para mim, ué, você aqui a essa hora? Sabe que horas são? E eu falei, não, mas deixa eu entrar para te falar uma coisa que aconteceu comigo na estrada, e você não vai acreditar. Então eu contei tudo, sendo que realmente ele não acreditou, e ficou rindo de mim, falando que eu, com esse tamanho todo fico inventando historinha de lobisomem, e ficou rindo muito de mim. Então fiquei pensando, será que foi uma alucinação? Será que eu bebi o suficiente para ter uma visagem ou foi tudo real? No dia seguinte, na hora de ir embora,
fui pegar a moto e ver os estragos. Então eu percebi que tinha alguns pelos na carenagem da moto, e então corri para mostrar para esse meu amigo. Então ele ficou olhando aquilo pasmo, e o sorriso sumiu do rosto dele, e eu senti que ele passou a acreditar um pouco mais em mim, e disse uma frase que eu nunca vou esquecer. Ele disse: "Nesse mundo existem coisas que nós seres humanos desconhecemos, principalmente à noite, o mal realmente existe." Aí eu peguei a moto, me despedi, e voltei para minha cidade, claro, por outro caminho. Essa é a minha história. Agora só viajo com meu motoclube, porque sozinho nunca mais. Um abraço e boa noite. A aparição na estrada do Milharal. Essa história me foi contada por um amigo meu, chamado Antônio, o qual chegou de viagem do interior do Maranhão. Ele me disse que estava em um carro de passeio modelo Gol, viajando ele, sua esposa e um amigo seu. Estavam já há um certo tempo viajando, até chegar o final da tarde, já virando para a noite. Nessa etapa ele passou por um posto de gasolina de beira de estrada, e pediu informações sobre um determinado vilarejo que estava procurando, sendo que o rapaz do posto lhe indicou o caminho, e ele partiu naquela direção, apesar da muita insistência do seu amigo para ficarem no posto, para pernoitarem, sendo que ele não atendeu ao apelo. Então partiram, e passado algum tempo, já na escuridão da noite, eles começaram a passar por um caminho todo esburacado, o carro era todo rebaixado, e o deslocamento era muito desconfortável. A estrada estava um breu, pois só se via a frente, as laterais e a traseira era tudo um breu só. De um lado e do outro era só milharal, então em um determinado ponto da estrada, o carro começou a falhar e não respondia aos comandos, então morreu. Motor não ligava, sendo que só funcionava a parte elétrica, como só os faróis. De repente eles ouviram do lado de fora do carro, um tipo de um zumbido, como se fosse um aparelho de barbear, só que mais forte. Então eles começaram a olhar, procurando o que poderia estar fazendo aquele barulho, e foi quando eles observaram algo se mexendo no milharal. Sendo que, para surpresa de todos, eles avistaram em seguida um ser com a aparência de uma esfinge egípcia, com o corpo dourado de um ser hominídeo, com o rosto de esfinge em pé flutuando. Esse ser parou em frente do carro, e nesse momento todos já estavam tremendo, tentando ligar o carro, e ao mesmo tempo paralisados, diante daquela imagem extraordinária. O ser virou o seu rosto em suas direções, deu uma encarada e depois virou-se para outra direção, e saiu em alta velocidade para o milharal. Quando a coisa saiu, imediatamente o carro começou a funcionar, e eles saíram em disparada, em meio aos buracos da estrada, mas conseguiram sair dali. Chegando na cidade mais próxima, eles comentaram o acontecido com algumas pessoas, descrevendo o que haviam visto, e as pessoas disseram a eles que naquele trecho da estrada tinha um índice muito grande de desaparecimentos de pessoas, as quais nunca mais eram encontradas, e ninguém sabia o que provocava esse fato. Depois do ocorrido, ele ficou traumatizado, e evita a todo custo viajar à noite, seja para onde for. A criatura do galinheiro. O que passo a relatar agora aconteceu com um tio meu. Tio Otávio era um senhor bem-humorado, pessoa humilde, trabalhador da terra, cultivava em seu sítio tudo o que era necessário para a sobrevivência de sua família, desde o feijão até o leite da vaquinha mimosa, que ele adorava. A família vivia feliz pois a fartura por lá reinava. E minha tia Zefa aproveitava para aperfeiçoar seus dotes culinários, desenvolvendo receitas novas com os ingredientes frescos colhidos de seu pomar. Porém, numa tarde quente, quando o tio Otávio foi até o galinheiro buscar ovos para uma nova receita de quindim de minha tia Zefa, encontrou umas pegadas estranhas em volta do galinheiro. Eram pegadas com 3 dedos unidos por uma membrana, como os pés de pato, e eram fundas como se o animal fosse muito pesado. Meu tio ficou examinando as pegadas,
que dava a volta em todo o galinheiro, e ficava mais funda na porta de entrada do mesmo. Então ele entrou com muito cuidado no galinheiro, pegou os ovos e voltou para casa, cismado com aquelas pegadas. O dia terminou, e a noite foi chegando, e meu tio ficou na varanda, fumando seu cigarro de palha, matutando sobre as pegadas. Até que teve a ideia de ficar de mutuca no galinheiro, para ver o que fazia aquele tipo de pegada, pois no sítio não tinha patos, e as pegadas eram grandes demais para ser de patos. Então ele tomou seu banho, e para não preocupar minha tia, deitou-se na cama junto dela, e quando ela adormeceu, ele calçou suas botas, pegou a espingarda, e foi até o galinheiro, e se escondeu em uma moita muito grande, de coroa de Cristo que ficava bem próximo à entrada. E as horas foram passando, e quando ele estava quase desistindo, ele ouviu um barulho de pegadas se aproximando. Era um andar pesado e lento. Meu tio preparou a espingarda, e ficou de olho. Mas estava muito escuro, e ele não conseguia enxergar nada, ainda mais que com a pressa de sair sem acordar minha tia, tinha esquecido os seus óculos. Ficou atento aos sons, quando de repente, ele viu um vulto muito alto e gordo entrar no galinheiro. As galinhas fizeram um alvoroço só, foi pena para todo lado, então meu tio aproveitou o barulho para não ser notado, e pulou para dentro do galinheiro, mas quando lá chegou, preferiu nunca ter entrado. O que ele viu, permanece em seus pesadelos até hoje. Na penumbra do galinheiro, ele viu uma criatura toda marrom, com pele escamosa, com 1,85 m de altura mais ou menos, era como se fosse um lagarto gigante em pé, que devorava as galinhas, e os ovos um atrás do outro, arrancando suas cabeças nos dentes. E quando a criatura ouviu meu tio entrando no galinheiro, ele se virou e deu um urro tão alto, que algumas galinhas caíram de seus poleiros, duras no chão. E meu tio coitado, não conseguia sair do lugar. Ele conta que o medo foi tão grande, que após algum tempo, que ele não sabe precisar, que conseguiu se virar e sair correndo. Só que ele esqueceu da moita de coroa de Cristo, e acabou caindo por cima dela, se arranhando todo, e rasgando-se em seus espinhos. E após algum tempo, conseguiu chegar em casa, todo ensanguentado, e imaginem o susto que minha tia levou, quando viu ele chegando daquele jeito, pois o urro do animal a tinha acordado. Ele falava coisa com coisa, e minha tia ficou muito preocupada com os ferimentos, pois alguns eram bem profundos. Ela banhou ele, medicou, e o colocou para dormir. Porém, seu sono era agitado, com gemidos e gritos. No dia seguinte ele conseguiu relatar o ocorrido, e levou minha tia ao galinheiro, para mostrar as pegadas. Lá chegando não tinha uma galinha viva, era sangue e penas para todo lado, e vários pedaços de galinhas mutiladas pelo chão. O galinheiro estava todo destruído. Meu tio até hoje conta esta história, e diz que não conseguiu descobrir o que realmente era aquele ser, e que às vezes, ainda tem pesadelos, quando revive aqueles momentos de terror, que ocorreu naquele dia, e que ele gostaria de esquecer para sempre.